E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e hoje, galera, mais um videozinho diferente aí pra vocês, né, no qual eu estou de frente para a câmera, então raramente isso acontece aqui no canal Phelps Cars, mas hoje eu vou falar um pouco mais dos problemas que eu tive com o Ford Ka 1.5 3 cilindros, tá? 2019. Para quem não conhece esse carro aqui do canal, tem muito vídeo sobre ele aí no canal, então tem até uma playlist feitinha já para ele. Esse foi o projeto do canal, né? Então teve bastante upgrade, bastante coisa que vocês tiveram a oportunidade aí de acompanhar através dos vídeos aqui. Então, para quem não sabe, eu rodei aí com o carro cerca de 26 mil quilômetros, tá? E fiquei com ele durante 2 anos e meio. Então, é um tempinho pequeno, mas já deu para sentir bastante coisa do carro. Então, vamos lá. Problemas assim que impossibilitaram o carro de andar, eu nunca tive, tá? Porém, eu tive um problema que me assustou um pouco mais, que foi o sensor MAP. Esse sensor, pelo que eu pesquisei, tem inclusive ele até aqui, vou pegar para vocês verem. Esse sensorzinho aqui, tá? Essa pecinha. Esse sensorzinho aqui ficou famoso no canal, tá? Tem um vídeo explicando só da troca desse sensor MAP que eu fiz por conta do problema que deu nessa peça, exatamente essa peça aqui, tá? Então, o que aconteceu? O carro começou a falhar, perdeu força pra caramba, e também eu ainda que tenho escape, né, deu para escutar ainda a pipocada que ele dava. Então o carro começou a ficar assim completamente desregulado, eu diria. E as trocas de marcha eram todas adiantadas, então você estava ali a 40 por hora, o câmbio já tinha trocado a marcha para a sexta marcha, no caso do meu que era um automático, né? Então tive que trocar esse sensorzinho aqui, pelo que eu pesquisei, é crônico de Ford Ka e EcoSport 1.5 Dragon, né, que compartilham desse mesmo motor. Então é bem comum de dar problema nesse sensor, e no meu foi isso, tá? Passei o ForceCam lá, mas vou deixar o videozinho aí na descrição que fica bem mais fácil de explicar para vocês. Lá eu explico tudo o que aconteceu e também falo como que foi resolvido. Lembrando que aquele carro, eu sempre mantive as revisões em dia, tá? Sempre levei na concessionária quando teve algum problema, ou também para fazer as revisões, né? Então todas as revisões foram sempre na concessionária. Eu geralmente fazia por tempo, tá? Mas teve uma aí que eu acabei fazendo por quilometragem, que eu acabei rodando um pouco mais. Mas todas elas sempre na concessionária, sempre seguindo à risca o que era recomendado fazer, tá? E, enfim, é um carro que sempre teve as manutenções muito levadas a sério. Além do sensor MAP, um problema que me deu também foi de coxim do câmbio. Isso é bem característico de Ford Ka, não só de Ford Ka, mas de 3 cilindros em geral, tá? Que não o coxim do câmbio especificamente, mas coxim relacionado ao motor. Esse coxim, ele aparentemente ligava o câmbio e também o motor. Não sei explicar direito, mas essa foi a explicação aí. É um coxim que fica na parte inferior, né, e segurava o câmbio, tá? Então, como que eu percebi que esse coxim estava danificado? Isso, detalhe, aconteceu nos 27 mil quilômetros, né? É uma quilometragem bem baixa, mas pela vibração em excesso do 3 cilindros, né, que não tem o quarto cilindro ali para compensar a movimentação dos pistões, né? Então o 3 cilindros acaba vibrando mais naturalmente, isso qualquer 3 cilindros, né? Mas enfim, como que eu percebi esse dano no coxim, né? Percebi a vibração e também alguns trancos, tá? Então o que acontecia? Quando você estava numa rua muito inclinada, o motor estava para trás, por exemplo, né? Se você dava ré nessa rua inclinada, subindo, quero dizer, né, a ladeira, o motor ele ia para frente e você sentia esse tranco, né, ali no chão mesmo ou até mesmo na frente, ali no painel, tá? Então você consegue sentir através disso. Outro teste que eu fiz foi fazer a técnica do brake torquing, né? O que é o brake torquing? Não é recomendável você ficar fazendo isso o tempo inteiro, tá? Porque pode danificar o câmbio, mas de vez em quando não tem problema, né? Então, nesse caso, no caso do automático, ele me ajudou bastante a identificar esse problema. O brake torquing é a técnica de você acelerar e frear ao mesmo tempo, lógico, com o pé fincado no freio, porque corre risco do carro ir para frente ou para trás, tá? Dependendo da marcha que você tiver. Então, com o pé fincado no freio, você acelera e freia, tá? E aí você vê a movimentação do motor. O meu, ele tava com o coxim tão estourado
que o motor realmente, se você abrisse o capô, você via ele indo para frente e indo para trás, tá? Então, isso foi um dos sintomas aí que mostraram para mim que realmente tinha algum problema ali no coxim. E o terceiro e mais clássico sintomas de coxim danificado é a vibração, tá? O 3 cilindros ele já vibra por natureza, que nem eu falei, mas ele estava vibrando de uma maneira excessiva. Eu conseguia ver tanto a coluna de direção vibrando, eu tinha um chaveirinho do Mustang, que se eu tivesse ele aqui eu mostrava para vocês agora, mas esse chaveirinho nunca vibrou, nunca fez barulho, né, na coluna de direção. E aí, com o coxim estourado, toda vez que eu ligava o carro de manhã, esse chaveirinho vibrava de uma maneira excessiva. E eu não entendia o porquê, né? Por que será que está vibrando a mais, né? Retrovisores também, os retrovisores começavam a vibrar mais, então era vibração excessiva, tá? Isso mostrou que teria algum problema em relação ao coxim também, tá? Lógico, tem outros casos aí que pode ser outra coisa, mas geralmente o problema de vibração pode estar relacionado ao coxim do motor ou do câmbio, tá? No caso do meu, era do câmbio. Uma menção honrosa aqui de problema do Ford Ka, que não é problema, é manutenção, só que é uma manutenção que você tem que fazer ela de forma precoce, é pastilha de freio. Cara, como esse carro gastava pastilha de freio. Não sei se era por ser o freestyle que tem esses apliques e deixa o carro mais pesado, eu acredito que não. Não sei se é por ser automático e a Ford esqueceu de dimensionar corretamente essas pastilhas ou o sistema de freio completo do carro para o carro, né? Porque câmbio automático geralmente, ainda mais com conversor de torque, que quando você troca a marcha, né? Ou quando às vezes você vai frear, inclusive o carro tem isso bem característico, você freia. Mesmo freando, o carro ele dá um tranquinho para frente, né, que ele está trocando a marcha. Então, geralmente isso acaba sobrecarregando um pouquinho mais o freio. Nada que vai te dar sustos, mas você consegue sentir isso na direção, né? Então, um carro com freio, com câmbio automático, ele exige um freio superior do que um carro com câmbio manual, né? Tanto pelo peso da caixa de transmissão, quanto por tudo. O carro ele precisa de um freio um pouco maior, tá? Não sei se isso acontece também em relação aos manuais, aos com câmbio manual, 1.5 com câmbio manual, mas em relação ao meu carro, eu já vi também comentários aí de outros vídeos que eu fiz em relação ao freio do carro, de pessoas reclamando da mesma situação. O desgaste prematuro das pastilhas de freio. Então, cara, de 10 em 10 mil, no máximo 15 mil quilômetros, você tinha que trocar as pastilhas de freio. Isso é um absurdo. Tem gente que roda aí 40 mil, tem carro que roda aí quilometragens absurdas perto disso, sem trocar a pastilha de freio. E eu cuidava tanto na descida de serra, usava freio motor para não ficar ali nas pastilhas, né, que isso causa um desgaste também precoce. Então eu usava geralmente freio motor, às vezes em reduzida de lombada, que eu não precisasse pisar no freio, eu usava o freio motor. Então eu sempre cuidei, sempre fiquei pensando, toda vez que eu pisava no freio eu ficava pensando, cara, vou pisar o mínimo, né, ou o necessário, logicamente, para evitar o desgaste das pastilhas, né. E esse carro ele gastava a pastilha de uma maneira assim inacreditável, tá? Então isso, pelo que eu vi dos comentários, né, do vídeo que eu fiz em relação aos freios do carro, é um problema de mau dimensionamento dos freios, né, na versão 1.5 automática, tá? Se isso acontece com você, também deixe nos comentários para comprovar isso de novo, né? Qual que foi a medida que eu tomei para resolver isso? Que é uma dica e tanto. Trocar as pastilhas para pastilhas de cerâmica. É um investimento que às vezes pode ser mais barato do que você vai trocar aí nas pastilhas da Ford, né? A primeira pastilha que eu utilizei foi Ford, logicamente, que era original. A segunda também foi Ford. E a terceira eu troquei para essas Ferrodo, tá? As Ferrodo de cerâmica. Tem até vídeo no canal falando sobre essa situação e falando sobre elas. E, pessoal, foi a pastilha que mais durou no carro, tá? Eu fiz a troca ali com cerca de 20 mil. E o carro eu tava com os 33 e ainda tava uma boa gordura ali de pastilha, tá? E tirando que a frenagem fica bem melhor, tá? Eu nunca reclamei da frenagem do carro. A frenagem do carro sempre foi bem responsiva, o carro freia muito bem, mas em questão de durabilidade, horrível, horrível. Isso é um ponto negativo do Ford Ka, tá? Mas, então, são esses os 3 problemas que eu tive aí com o meu Ford Ka, que você provavelmente tem que ficar atento com o seu também, tá? Se você está pensando em adquirir um, já coloca isso aí na balança,
para você ficar mais tranquilo e não ter problemas, não ter surpresas depois, né? O sensor MAP custa aí cerca de R$200, paguei isso na concessionária, tá? Então, original Ford, que é a recomendação. O coxim do motor, que foi um pouco mais salgado, né? Foi cerca aí de 500 e poucos reais, ok? Isso já instalado no carro, né? E também as pastilhas de freio eu paguei cerca de R$200 também, nas de cerâmica ferrudo. Você facilmente acha isso aí no Mercado Livre, então é bem fácil de você achar. Só pesquisa, garanta que você vai pesquisar o modelo certinho do seu carro, tá? Tanto do sensor MAP, quanto do coxim, quanto das pastilhas. O coxim eu recomendo você fazer uma inspeção, né, para ver qual coxim que está com problema, para ver qual coxim que realmente vale a pena trocar ou não. Então, isso aí eu acho que é um troço que você tem que fazer por um especialista, ok? E a questão do sensor MAP eu mesmo troquei, só que eu perdi o parafuso. É muito fácil de você perder o parafuso. O vídeo que está na descrição mostrando mais sobre essa situação fala exatamente sobre isso. O parafuso acaba caindo ali para o coletor, não dentro do coletor, mas acaba entrando em umas entranhas ali que você não consegue mais ter acesso, tá? E também as pastilhas também recomendo serem trocadas por um especialista, tá? Então, coxim e pastilha, recomendo você levar em algum lugar. Se você não tem experiência em nada aí em questão de mecânica, não faça nenhum dos 3 serviços, né, sozinho. Mas, enfim, esses foram os 3 problemas que eu tive com o meu Ford Ka, que servem aí de lição para você também ficar atento com o seu K1.5 Dragon automático, tá? Principalmente. Não sei se o manual pode dar esse problema também. O sensor MAP acredito que possa dar, mas a questão da pastilha e também do coxim são mais específicos do automático, tá? No coxim do câmbio em específico, tá? Se for coxim do motor, pode ser que aconteça tanto dos 3 cilindros automáticos quanto no manual. Isso aí vai variar conforme o estado do carro mesmo. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado vocês aí com essas dicas, né, que eu tive de problema aí no Ford Ka. E estamos juntos. Até o próximo vídeo. Falou!